Sem medo de evangelizar de forma irreverente e inteligente, a banda Tautobius vem nos apresentar um estilo musical bem diferente. A banda toca um rock regional misturando zabumbas, pandeiros, triângulos e ganzás, com guitarras distorcidas e a pegada forte do hardcore, passeando por ritmos nordestinos como coco, embolada, maracatu e até o baião. Para falar mais sobre a banda Tautobius, conversa agora com o Henrique Anjinho, vocalista e fundador da banda. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. Henrique, explica para nós o que quer dizer a palavra Tautobius e como ela veio ser inspiração para o nome da banda. Ok, a palavra Tautobius ela foi tirada de uma supressão de uma antiga expressão grega, Tauta-o-bios, que significa o sentido da vida. E há muitos anos atrás, quando eu estava sentindo no coração a vontade de evangelizar de uma forma diferente, e Deus estava plantando a semente no meu coração de formar uma banda de rock católico, eu estava visitando uma página onde falava das catacumbas cristãs de Roma e mostrava que muitos dos túmulos dos mártires dos primeiros séculos de cristianismo que deram o seu sangue pelo nome de Cristo, e em muitos deles estava escrito essa frase, Tauta-o-bios. Então dali a gente tirou algumas letras, chegou esse nome Tautobius, que significa sentido da vida, que é o que a gente quer com o nosso rock and roll, ajudar outros jovens a encontrar o sentido da vida. Como nasceu a banda? Ok, a banda ela já está com 13 anos de estrada, né? Nós vamos completar agora em setembro de 2014, 13 anos de estrada, e ela surgiu da necessidade de mostrar que o rock and roll pode ser curtido de uma maneira saudável. Nós somos uma banda daqui de Fortaleza, né? Do estado do Ceará, e aqui havia uma carência muito desses jovens, não havia bandas que tocavam esse estilo, já existia bastante no sul, e a gente tinha vontade de fazer algo diferente e praticar um canto novo dentro da igreja. Então, dessa necessidade, a gente juntou alguns jovens aqui da nossa paróquia e acabamos formando a banda que, graças a Deus, tem completado aí 13 anos de existência e muita coisa boa para mostrar ainda para o Brasil. Quais são as influências, qual é o estilo musical que a banda se define hoje? Ok, a gente toca um estilo chamado hardcore regional, né? A gente mistura muitos elementos contemporâneos, como principalmente da cultura rock and roll, né? Mas a gente mistura hip hop, o metal, a batida forte assim do punk hardcore, que o nosso som tá muito calcado nisso, mas a gente traz para dentro da banda todas as influências da nossa cultura nordestina. Nós temos muita influência assim de músicos que contribuíram muito para a cultura brasileira, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro. E a gente trouxe essa influência, né, desses ritmos, como o maracatu cearense, o coco, a embolada, o repente, toda a cultura nordestina, e colocamos isso no nosso som, porque a gente acredita que a igreja precisa de um canto novo. Os ministérios não precisam praticar o mesmo canto que praticavam há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Então a gente pediu diante de Deus que Ele nos desse uma maneira nova de evangelizar, e Ele nos deu, graças a Deus, essa questão dessa mistura. E aí ficou o nosso hardcore regional, que por alguns, né, como o som é tão forte que chega a ser comparado com o metal, a gente acabou ganhando o apelido aí de Jag Metal, né? Uma brincadeira que fizeram com a gente e acabou ficando aí. Vocês têm dificuldade de evangelizar com esse estilo de música? Ok, as dificuldades que a gente tem são as mesmas que existiam há anos atrás e que ainda existem, né? Porque você tem duas grandes dificuldades. A primeira grande dificuldade é de aceitação dentro da própria igreja. Graças a Deus é uma barreira que tem caído ao longo dos anos. A igreja tem se aberto a esse tipo de evangelização, tem aceitado cada vez mais. E a outra dificuldade é de você realmente tocar esse estilo falando de Deus para aqueles jovens que não querem escutar a Deus, porque para eles é quase como se a gente estivesse maculando um ritmo que para eles é sagrado, falando de Deus, que muitos deles não gostam de bandas que tocam esse ritmo e falando de coisas sagradas. Porque o rock and roll foi por tanto tempo associado com estragos como o uso de drogas, como o ocultismo, o satanismo, que aí muitos deles têm o coração fechado. Então são essas as dificuldades que a gente tem, mas
graças a Deus, muitas bandas, além da banda Tautobius, né, têm encontrado realmente espaço, tanto nos eventos dentro da igreja quanto nos eventos fora da igreja, e conseguido alcançar com isso os corações de muitos jovens que não queriam ouvir falar de Deus, e falando a linguagem que eles entendem, que eles conhecem, que eles se identificam, a gente tem conseguido trazer esses jovens para dentro da igreja. E Henrique, para quem ficou curioso, como os nossos ouvintes podem conferir o som da banda Tautobius? Ok, para quem tiver realmente a curiosidade, a nossa banda, depois de 13 anos, depois de 11 anos, a gente conseguiu chegar à gravação do nosso primeiro CD, não no nosso tempo, não no tempo humano, mas no tempo de Deus, que ele que definiu realmente quando esse CD deveria ser lançado. E em 2012 a gente chegou à gravação do nosso primeiro CD, que se chama Cearense de Certidão. Esse CD ele pode ser adquirido com os membros da banda, né, através do nosso site, que é www.bandatautobius.com, www.bandatautobius.com. Lá você encontra informações sobre a banda. Você tem como escutar online todas as faixas do nosso CD, escutar para conhecer. E também pode encontrar a banda nas redes sociais, como a gente tem a fanpage no Facebook, que é o www.facebook.com/bandatautobius. E esse aí é o meio. E a gente tem parcerias com várias pessoas que estão nos ajudando a vender o nosso CD no Brasil inteiro, através da Missão Rock Católico Independente, que é uma missão que ajuda a distribuir o material de bandas independentes como a nossa, que não tem apoio de gravadora, não tem apoio, foi algo bem independente mesmo. E é só isso, você entra no nosso site, lá tem o nosso e-mail, só mandar, entrar em contato com a gente que a gente dá um jeito do CD chegar até você. Henrique, muito obrigada pela sua participação e que Deus continue abençoando o trabalho evangelizador de todos os integrantes da banda Tautobius. Ok, de antemão, muito obrigado pelo espaço e a gente que agradece e pede, conta com a oração de vocês, dos ouvintes que estarão nos escutando, e queremos com certeza, quem sabe um dia, ter a oportunidade de estar aí em Brasília tocando e divulgando o nosso trabalho e acolhendo realmente o carinho do público que gosta do nosso som, que gosta do nosso trabalho. Então, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. Valeu!